Começando mais um quadro, o Responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 30 de março, quinta-feira, então vamos logo às perguntas, nenhum recado inicial, apenas muito obrigado para todo mundo que mandou dúvidas. A primeira aqui do meu bro, Fernando Upur, perguntando o seguinte: com o aumento da demanda pelo dinheiro numa corrida bancária, temos alguma deflação? Assim, é importante a pergunta, ela faz sentido até, mas nesse caso não é tanto um aumento pela demanda de dinheiro. O que a gente teve foi uma corrida bancária restrita em algumas instituições, onde depositantes buscaram sacar seus depósitos e transferi-los para outras instituições, mas mais no sentido de proteger o dinheiro ou colocar em algum lugar mais seguro, e não porque houve um aumento relevante na demanda por dinheiro, ou seja, os indivíduos e correntistas aumentando a preferência por liquidez. É diferente do que foi lá na pandemia. Ali sim foi subitamente um aumento pela demanda de dinheiro, até pela enorme incerteza, imprevisibilidade completa que havia naquele cenário. Então, muito medo, receio, houve um forte aumento na demanda por dinheiro e que resultou sim numa deflação de preços, aumento de poder de compra do dinheiro. Mas agora é diferente. Aqui, próxima pergunta do Gro Blackner. Moeda chinesa ou moedinha da internet como próxima unidade de conta mundial? Eu senti aqui o sarcasmo, mas vamos lá. A moedinha da internet seria o Bitcoin. Eu não consigo imaginar que o yuan chinês, enquanto o Partido Comunista mantiver os tipos de controle de capitais que hoje existem por lá, não há plena conversibilidade da moeda chinesa, eu não consigo imaginar o yuan ultrapassando ou suplantando o dólar como moeda de reserva. Então, honestamente, vai ser a moeda chinesa ou o Bitcoin a próxima moeda de conta mundial? Para mim, o campo está aberto. Não dá para dizer que sim, vai ser a China, porque muita coisa precisa mudar. E não sei se a China gostaria que isso mudasse tão cedo. E esse é um dos principais empecilhos para tornar o renminbi uma moeda realmente de reserva mundial. Aqui do Gamartins 911. China e Rússia têm capacidade de criar uma nova ordem para enfrentar os Estados Unidos? Bom, criar uma nova ordem eles já criaram. Já temos visto este bloco regional, a aliança cada vez mais estreita entre os dois países. Os votos de amizades, eles são renovados a cada encontro. O mais recente foi Xi Jinping, a ida dele à Rússia. Então, sim, isso já está acontecendo. É uma aliança que, com o poder de modificar a ordem mundial e colocar essas duas potências como as potências hegemônicas do planeta, aí entendo que não, até porque os Estados Unidos não está sozinho, também tem os seus aliados, é a Europa, é o Ocidente, na Ásia com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Austrália, então não é tão simples assim uma nova ordem mundial sob comando de China e Rússia. Aqui até deixa eu voltar aqui porque eu anotei uns pontos em relação à pergunta do Fernando Upur. A gente viu nessa semana, bem interessante, teve uma audiência no Senado americano e na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para tratar das quebras bancárias, o Silvergate, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank. E praticamente foi tudo sobre o Silicon Valley Bank. E honestamente, assim, eles colocaram, e até foi um membro do FDIC, um membro do Fed e um do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, e praticamente todos colocaram a culpa no Silicon Valley Bank, que foi um perfeito exemplo de má gestão bancária. Até pode ser, mas e os reguladores? Eles também não estão aí para isso? Quase que eles se esquivaram, agora abriram uma investigação para examinar o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, qual foi o problema, e depois vai ser, na primeira semana de maio, deve sair o relatório com a conclusão deste episódio e certamente eles serão convocados novamente para o Senado e Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Então vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Mas, então, está acontecendo. É uma pena que muito pouco foi falado sobre o Signature Bank, que, como eu comentei no outro vídeo aqui no canal, este banco não colapsou por conta própria, ele foi colapsado ou ele foi encerrado
pelos reguladores, pelo Fed, e não simplesmente um banco que estava à beira da falência. Foi bem diferente. Eu recomendo que vocês assistam este vídeo, onde eu falo que esta quebra do Signature Bank foi também um ataque ao Bitcoin e às criptos como um todo. Seguindo agora sim, a do Germano Pilon. Pivotada do Fed à frente? Pois bem, eu não consigo ver ainda essa pivotada, e até tem outra pergunta aqui sobre isso. Deixa eu ver se eu já leio ela aqui, porque tem a ver. Ó. Até quando o Fed vai conseguir segurar a situação fazendo impressão de dólares? Aqui do Marques 790. Pois então, dado tudo que aconteceu nos últimos meses, dada a política monetária atual, esse aperto monetário intenso e muito rápido, e dadas as consequências desse aperto, Fed insolvente, os bancos com centenas, quase mais de $500 bilhão de prejuízos contábeis não realizados nos seus balanços. Todo o problema está trazendo aí para algumas instituições que acabaram quebrando. Dado tudo que aconteceu e o Fed ainda mantendo o aperto monetário e até mesmo prometendo mais juros, aumentou na última reunião depois da quebra desses bancos, eu entendo que o Fed não deve pivotar tão cedo, mas ainda assim ele vai seguir em paralelo com duas políticas monetárias aparentemente antagônicas, porque de um lado ele vai subir juros para conter a inflação e por outro ele vai injetar dinheiro no sistema, seja de forma permanente, que seria comprando ativos, seja da forma temporária, que é emprestando dinheiro, que é o que aconteceu agora recentemente. De qualquer maneira, isso significa injetar liquidez no sistema para socorrer bancos potencialmente insolventes. Então ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Até quando ele vai conseguir levar essa situação? Não sei dizer, mas eu acho que por mais tempo do que seria no passado. Se fosse talvez em 2009 ou 2018, ele teria pivotado bem antes. Mas com essa inflação que ainda está machucando o consumidor americano, o Fed não quer baixar a guarda tão rápido. Então, eu não vejo uma pivotada de fato tão cedo. Aqui o do Nobre Gatiago. O que acontece no arcabouço se a receita não aumentar? Como cumprir os pisos de investimento? Pois tem muitos detalhes ainda não revelados ou até mesmo desconhecidos, porque a peça legislativa para esse arcabouço ainda não foi redigida, ou se foi, não foi terminada, então possivelmente ainda tem muita coisa para ser definida. E a gente não sabe o que acontece com o arcabouço se a receita não aumentar. Possivelmente eles terão que aumentar impostos para conseguir atingir o resultado primário. É por isso que assim, esse calabouço fiscal, como o pessoal tem apelidado, ele é ruim, e até alguns me criticaram dizendo que eu peguei muito leve com o arcabouço fiscal no vídeo que eu fiz sobre ele quando foi divulgado na quinta-feira, e que eu teria até dado a impressão de que é algo bom para o país. E eu fui bem claro, ele é ruim, poderia ter sido pior, mas ainda assim continua sendo ruim. Então, vamos aguardar aí a letra miúda deste arcabouço. Aqui do Vitor Vicente, a partir de quanto você diria que vale a pena entrar na Liberta? Você pode entrar com qualquer montante, então tem R$100 para investir, você pode já acessar a Liberta, então entre em contato com os nossos assessores pelo link na descrição do vídeo, mas você pode com qualquer montante já iniciar os seus investimentos. Aqui do Yaki Kizo, prefere Value Investing ou Quantitative Investing? Estou lendo The Most Important Thing, que é o livro do Howard Marks, a coisa mais importante. Eu diria que eu me identifico mais com o Value Investing, até porque é o que eu diria que eu domino mais, que eu entendo mais. No entanto, eu acho que são metodologias, até mesmo abordagens de investimentos que podem ser complementares, honestamente. Então, para mim as duas são válidas, mas claro que são, no limite, elas são bem diferentes em termos de como os investimentos são praticados. Por exemplo, quando a gente olha o Warren Buffett e o Jim Simons do Renaissance Capital. O Warren Buffett não opera o mercado, ele compra ações, compra participações em negócios em que ele acredita, enquanto o Jim Simons está todo dia operando, tradando, girando muito as suas posições. Então, é outra abordagem nesse sentido. Mas para quem quer investir, eu diria que elas podem ser complementares, Value Investing e Quant. Aqui do Wilson Rocha. Esse arcabouço é tão ruim quanto parece ou é ainda pior do que parece?
resta saber os detalhes finais, então ele pode ficar ainda pior. Mas sim, ele é ruim porque eu digo que ele já parte da premissa equivocada. E a premissa é: não podemos reduzir despesa, vamos manter o gasto elevado. Queremos gastar mais. Como a gente consegue gastar mais sem estourar o resultado primário, sem estourar as contas públicas? Essa é a premissa de largada, então não tem como sair algo bom se o objetivo é jamais cortar despesas. Então, esse é o grande problema, é uma visão econômica, é a visão de mundo que eles defendem, é o Haddad, que eu já falei, que é comunista, socialista, e alguns me criticaram dizendo que eu estou exagerando, mas basta ler o que ele escreveu, enfim, e toda a equipe. E é irônico como hoje ele parece ser o mais moderado do governo, para vocês verem. Aqui o plano de governo para gastar mais será aumentar as receitas. Vamos pagar mais impostos? Possivelmente. E digo mais, com esse arcabouço que foi anunciado, é possível que uma reforma administrativa já seja assim, já nasça sem nenhum sentido, porque o ideal da reforma administrativa fosse algo que pudesse realmente reduzir o tamanho do Estado, reduzir os gastos que são engessados, o orçamento público é muito engessado, é difícil diminuir despesas, mas se de largada você não tem nem essa vontade, não é o seu objetivo, essa reforma administrativa, assim, vai ser para inglês ver, então para mim ela já nasce morta. E aí a reforma tributária possivelmente terá o viés de aumentar a carga tributária, porque para pagar esse arcabouço fiscal ou para alcançar as regras fiscais do arcabouço, possivelmente será necessário aumento de receita, especialmente se a economia não crescer. Então essa tendência é você pagar mais imposto. Aqui do Fernando Xavier. Por que alguns maximalistas em Bitcoin estão magoados com você? Logo, tu, um dos pioneiros do Brasil. Pois essa é uma polêmica. Quem não é desse mundo nem sabe do que está acontecendo. Mas eu entrei em algumas polêmicas com alguns defensores do Bitcoin, que eu diria que são mais extremistas nas suas posições, talvez pouco com um baixo nível de razoabilidade em como defender e praticar o uso do Bitcoin. Mas enfim, esse vai ser um assunto até que eu vou fazer uma conversa, até um vídeo específico sobre isso, porque merece uma resposta mais elaborada, criteriosa, e eu preciso fazer isso. Então, eu sei que é ruim não responder de fato a pergunta, mas fica aí um mistério no ar, logo falarei sobre isso. Aqui do Consultoria Financeira. Por que o Haddad e a Tebet não mudam a meta de inflação ao invés de ficarem brigando com o BC? Porque essa mudança possivelmente seria contraproducente. Qual é o problema de mudar a meta de inflação? É que essa seria a via indireta para permitir uma queda de juros mais rápido pelo Banco Central. Mas em meio a todo esse imbróglio, a controvérsia, a forçação de barra de todo o governo, PT, aliados, Gleisi e Hoffmann, de colocar o Banco Central como inimigo número 1 e o alvo na testa do Roberto Campos Neto, se fizessem isso, vamos mudar a meta de inflação com o objetivo explícito de permitir a redução de juros pelo Bacen, possivelmente seria contraproducente, porque traria desconfiança para o mercado e os juros poderiam até disparar. Talvez não a taxa básica, mas os juros futuros disparariam, porque o Bacen não tem controle sobre toda a curva de juros. Ele define a taxa básica, o overnight, mas o restante da curva, não é ele que define. Então poderia trazer muito ruído, desconfiança e o tiro sair pela culatra. Por isso que não é uma boa política. Além do mais, a nossa meta de inflação ela já é bastante tolerante. Para esse ano é 3,25% com 1,50% de tolerância para cima e para baixo. Ou seja, a meta pode ir, ou a inflação pode ir até 4,75%. Então já há um espaço significativo para o Bacen compatibilizar a política monetária. Aqui boa pergunta, até essa aqui eu também tinha anotado alguns pontos interessantes sobre essa carta aberta contra a inteligência artificial ou contra experimentos de inteligência artificial gigante, o GPT-4. Foi uma carta assinada pelo Elon Musk, o Yuval Harari, o Steve Wozniak, um dos fundadores da Apple,
pedindo não o fim da inteligência artificial, que é a pergunta aqui do Evandro, mas sim pedindo uma suspensão de qualquer desenvolvimento em inteligência artificial gigante, ou que eles chamam até de geral, que é a General Artificial Intelligence, porque isso está saindo do controle. O Elon Musk não é de agora, acho que tem duas formas de olhar essa questão. A primeira, talvez mais cínica, é eles tentando defender a sua posição, frear a concorrência de acelerar com esses projetos de inteligência artificial, e eles podem, em paralelo, alcançar e correr atrás do tempo perdido. Pode ter algo disso? Pode. Mas, honestamente, eu acho que tem algo, sim, de verdade, de receio, assim, fidedigno, do que está acontecendo com inteligência artificial, porque qualquer um que acompanhe este assunto, todos os grandes especialistas desta área, o próprio Elon Musk, o Sam Altman, que é o CEO do OpenAI, que desenvolve o ChatGPT, eles costumam falar que a inteligência artificial é algo que é potencialmente perigoso, porque se sai do controle ou é mal utilizado, pode se voltar contra a humanidade. Eu reitero que eu comentei na resposta do Sam Altman numa entrevista, onde perguntaram para ele qual é o futuro da inteligência artificial, e ele descreveu um cenário binário. Eu acho que por um lado, abre aspas, acho que por um lado a inteligência artificial pode trazer um ganho de produtividade inimaginável para a economia, elevação do padrão de vida, expectativa de vida, ganho de saúde, enfim, tudo. Por outro lado, se der errado ou for mal utilizada, a inteligência artificial pode significar o fim da raça humana. Olha o cenário que ele traça. E esse é o tipo de preocupação que tem o Elon Musk e outras pessoas com o estágio atual dessa inteligência, e que no caso do GPT-4 avançou e muito, é mais de 100 vezes potente do que o GPT 3.5, que era o ChatGPT inicial que foi disponibilizado para o público. É interessante notar como isso vai evoluir, e eu estou longe de ser um especialista no assunto, sou um grande interessado, curioso, mas realmente quanto mais a gente estuda e se debruça sobre o tema, a gente fica com receio também, porque o que essas máquinas e esses softwares acabam fazendo, essas inteligências artificiais, é surreal, é realmente de assustar. Mas enfim, então vamos aqui seguindo com a pergunta do Bando Bom. Boa essa aqui, ó. Michael Burry diz que estava errado quando aconselhou venda. Só comprei. Aumento a mão? Pois então, deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui no Twitter, porque sim, o Michael Burry, famoso investidor americano da grande aposta, The Big Short, ele falou há algum tempo atrás, acho que faz um mês e pouquinho, quando teve uma queda forte do mercado recentemente. Aqui está ele, ó, Michael Burry. Olha, apagou até. Não, tá aqui, ó. Então tá aqui, Michael Burry. Ele escreveu aqui, primeiro no dia 30 de março, ontem, I was wrong to say sell. Então eu errei em dizer para vender. E aí ele falou que logo depois, ó, voltando até a década de 1920, teve poucas gerações do tipo buy the fucking dip, compre a porra da queda, como vocês. Então, parabéns. E aqui tem o gráfico nessas últimas décadas, como foi o retorno do SP500 depois de alguns dias de queda. E agora a gente está voltando lá quase 30% de alta. Então, pois é, será que ele errou? O que isso significa? É muito difícil prever mercado, e o mercado está sempre nos forçando a ter humildade, porque ninguém consegue prever, nem mesmo quem tem uma vasta experiência, estuda história financeira, entende os fundamentos da economia, dos mercados, da liquidez, dos bancos centrais, porque às vezes acaba sendo surpreendido. E aí, no momento atual agora, será que a gente vai voltar para uma rota de crescimento do SP500? Pô, olhando aqui, desde 2017, pô, a gente teve essa queda, vamos até colocar aqui, ó, o drawdown da máxima aqui, que foi 4.800 até a mínima, agora foi uma queda de 25%. E desde então, já temos uma alta de, vamos colocar aqui, para o momento, ó, 15% até agora. Será que a gente vai engatar um novo rally sustentável e de vários meses ou anos, um novo bull market?
Não me parece ser o caso ainda, porque a inflação está elevada, o Fed não acabou o corte de juros, a gente pode ter ainda quebra bancária, alguma instabilidade financeira, mas ninguém tem certeza sobre isso, nem eu, nem Michael Burry, nem ninguém. Então pode ser sim que o mercado vai seguir subindo. Então, respondendo objetivamente aqui o bando bom, aumenta a mão, não tenho a menor ideia. Para mim, ainda não é o momento de aumentar a mão, eu ainda estou bastante receoso com o mercado de ações. Aqui, mas posso errar. Então, aqui do Fernando Bioni. Com a prisão de Trump, como você acha que fica a corrida presidencial? É uma ótima pergunta. Para quem não sabe, o Trump foi indiciado pelo Departamento de Justiça de Nova York, a promotoria de Nova York. Ele vai se apresentar à justiça agora na terça-feira, por um caso de que ele teria subornado uma prostituta, não revelar informações. Enfim, eu não vou entrar em todo o detalhe do caso aqui, até porque eu não tenho total ciência de todos os detalhes. Mas a verdade é que isso pode trazer consequências para a corrida presidencial. E se o Trump fica inviabilizado de concorrer, do lado dos republicanos, eu imagino que o grande concorrente seria o candidato a ser o nomeado do partido dos republicanos, o DeSantis, o governador da Flórida. Ele está muito bem cotado para essa posição. Então sim, pode afetar, com certeza. Aqui do Pedrosa. É arcabouço ou calabouço? Pois é, o pessoal gostou dessa, né? Não sei. Aqui a pergunta do Matheus Conrad. Como seria o arcabouço fiscal do Ulrich? Vocês sabem como seria o meu arcabouço fiscal e, de novo, eu volto o ponto inicial, que é qual é a premissa do arcabouço fiscal? Se você parte da premissa de que o Estado é o entrave, quanto maior a presença do Estado na economia, pior para o crescimento econômico, para a geração de emprego, de renda, de desenvolvimento, de elevação do padrão de vida da população, melhor seria reduzir o tamanho do Estado, especialmente no Brasil, que temos um Estado muito inchado. Então, para mim, o arcabouço fiscal seria um que começasse visando a redução de despesa e não a manutenção ou até um piso para o crescimento da despesa. Essa seria a premissa. E daí decorreriam todas as regras fiscais e detalhes adicionais, mas para atingir esse objetivo, reduzir o tamanho do Estado na economia. Para mim, esse é o grande objetivo dos liberais e esse arcabouço com certeza vai na direção oposta disso. Aí vem todo mundo diz, bom, mas é difícil cortar no Brasil porque o Estado o orçamento público ele é engessado, quase não há gastos discricionários, tudo é previsto em lei, então como é que mudar? Tem que enfrentar a batalha legislativa, mas só vai ser possível reduzir o Estado angariando, digamos, esforços e aliados em prol dessa causa, mobilizando a opinião pública, convencendo as pessoas de que esse é o caminho, a ponto de se tornar uma pauta para o Congresso, onde quem não apoiar a redução do Estado corre o risco de não se eleger. Mas, infelizmente, a gente está longe disso. Impressionante como as pessoas realmente acreditam que é o Estado que faz o bem para as pessoas. Aqui, seguindo deixa eu ver quanto tempo já temos de respostas. Boa, não dá para responder mais algumas. Vamos lá. Aqui duas do G. Carvalho. Por terem dívidas pré, a alta de juros só impacta os novos empréstimos das empresas americanas? Não, na verdade. A alta de juros tem vários impactos. Para quem já está endividado, se a sua dívida é pré-fixada, então você se alavancou e paga uma taxa pré-fixada, você vai ter problemas quando tiver que rolar possivelmente a dívida, ou seja, se endividar novamente. Se esse não é o caso, em tese você não teria problema. Quem tem dívida pós-fixada, aí a alta de juros vai machucar e traz um custo financeiro maior. O problema é que a alta de juros também traz consequências para o setor bancário, para toda a intermediação financeira. E como eu tenho comentado em alguns vídeos, o problema do sistema bancário mundial desenvolvido é que há um grande descasamento de prazos. O que eu quero dizer com isso? Não há um casamento entre
os vencimentos dos passivos com os vencimentos dos ativos. Os passivos costumam vencer mais no curto prazo, depósitos à vista, vence a cada instante, e os ativos são de mais longo prazo, financiamento hipoteca, empréstimo para empresas de 5, 10, 20 anos. E não apenas isso, mas o passivo costuma ser pré-fixado, ou melhor, pós-fixado. Então, ao aumento de juros, isso também traz pressão no funding do banco, na fonte de financiamento. Fica mais caro a fonte de captação. Por outro lado, o ativo costuma ser pré-fixado. Então, a rentabilidade, a receita financeira está travada. Então, imagina a receita financeira travada, a despesa financeira começa a aumentar. Esse cenário de alta de juros acaba sendo muito danoso para o setor bancário, especialmente quando ele acontece de forma rápida e intensa, como aconteceu agora. A outra pergunta dele é: bancos centrais imprimem dinheiro, geram crise e vem um novo acordo de Basileia. Entramos em looping? É uma espécie de looping, sim. A gente tem visto isso especialmente desde Bretton Woods, ou fim de Bretton Woods em 71, quando o mundo entrou nesse sistema de papel moeda inconversível, e que a cada nova crise é mais injeção de liquidez, é mais intervenção, aumenta a regulação de um jeito, restringe do outro lado, exige mais capital, agora exige colchão de liquidez adicional. Aí vem uma nova crise, Basileia não deu certo. Injeta liquidez e daqui a pouco um novo acordo com mais exigências de capital e tentar cobrir a brecha que ficou para trás no acordo de Basileia anterior. Foi o que aconteceu com Basileia 1 da década de 80, Basileia 2 dos anos 90 e Basileia 3 dos anos 2010. Então, sim, é uma espécie de looping. Por quanto tempo esse looping pode continuar? Por mais tempo do que nós gostaríamos, ou do que os austríacos gostariam de admitir. Aqui do Fernando Xavier, mais uma. A Argentina está ficando sem dólares. Como isso afeta a economia do país? Eu preciso até fazer um vídeo novo sobre a Argentina, porque sim, a Argentina ela está numa espiral negativa, nenhuma novidade, apenas os problemas estão se agravando e ele tem refletido agora na queda das reservas internacionais. E esse é um problema de um país que busca controlar a taxa de câmbio, com controle de capitais, com uma inflação elevada, com déficit fiscal, com expansão monetária. Por algum lado, a coisa vai estourar. Possivelmente, eles terão que desvalorizar o câmbio oficial, que está quase 50% abaixo do câmbio paralelo, que é o dólar blue, que está em quase 400 pesos por dólar, enquanto o oficial está um pouco acima de 210 pesos por dólar. O problema de desvalorizar agora é que isso geraria de imediato uma forte inflação na Argentina, ou agravaria ainda mais a inflação, que já bateu 100% nos últimos 12 meses, e sendo que eles estão a poucos meses de uma nova eleição. Então, realmente a Argentina está entrando numa encruzilhada delicada neste momento. Mas como é que afeta o país? Se ficar sem dólares, não consegue efetuar transações, não consegue pagar não consegue pagar fornecedores estrangeiros, então é difícil importar, e é cada vez mais intervenção para lidar com esse problema, mas no limite é isso, inviabiliza o comércio internacional do país. Então, cedo ou tarde, o país acaba sendo obrigado a desvalorizar para evitar a perda de reservas, porque senão simplesmente não consegue comercializar com o restante do mundo. Aqui, mais duas perguntas aqui, eu acho, vamos lá. Aqui do VT Lopes, teremos uma Basileia 4? Possivelmente, ou pelo menos uma revisão de Basileia 3. Aqui do Dyer Investimentos. Qual desses gestores mais lhe agradam? Warren Buffett, Howard Marks ou Ray Dalio? É uma boa pergunta, eles são bem diferentes. Quem eu mais li até hoje, acompanho, é o Warren Buffett, gosto muito dele, apesar de discordar redondamente sobre Bitcoin. O Howard Marks também gosto muito, um cara muito ponderado, lúcido, e eu gosto da visão dele de ciclo de mercado, é o que ele fala bastante, como aproveitar os momentos e entender que há instantes do ciclo em que a relação, o risco e retorno está mais ou menos favorável, e entender isso para cada classe de ativo em cada fase do ciclo é fundamental. Eu gosto muito dessa visão dele, gosto das cartas dele. E o Ray Dalio também, mas eu diria que dos três seria primeiro o Buffett, depois o Marx e por último o Ray Dalio. Eu gosto dele também, só que eu diria que ele tem conexões
mais próximas ou íntimas com a China que não me agradam muito. E ele teve uma polêmica que ficou meio feio. Não, ficou bastante feio para ele. Foi no ano retrasado já, eu acho, em que numa entrevista ao vivo, foi na Bloomberg ou na CNBC, perguntaram para ele sobre uma questão polêmica, acho que foi o genocídio dos uigures na China, que é no noroeste da China, e ele tentou desconversar que não é bem assim, cada país tem o seu regime político, disse que não tem problemas de direitos humanos na China, enfim, desconversou, pegou muito mal, e depois ele teve que fazer um outro vídeo para se explicar e continuou horrível, porque ele tem muitos investimentos na China, então ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala sobre China. Aqui do JM Cauí, volta a falar o nome de quem pergunta, eu acho legal. Pois então, acabei de falar o seu nome, obrigado pelo comentário. Deixa eu ver aqui, temos mais algumas perguntas, mas eu acho que eu já respondi tudo. Mais uma pergunta aqui, mais uma pergunta não, um tópico que aconteceu nessa semana, também quero abordar neste Ulrich Responde, que foi a entrevista do Luiz Stuhlberger, da Verde Asset, no Brazil Journal, onde ele falou que a descrição mais correta para o governo brasileiro não é que ele derrapou na curva, é que ele derrapou na reta e a 5 km por hora. E eu concordo plenamente, mas aí eu volto ao ponto de que muita gente, inclusive aqueles que votaram no Lula para tirar o Bolsonaro, criaram uma falsa expectativa, o que eu digo que é uma ilusão coletiva, uma alucinação coletiva, achando que Lula seria outra pessoa, e que ele seria muito pragmático, como o Lula 1, 2, e que não faria tudo que ele vem falando e defendendo nos últimos meses. E aí se surpreendeu quando eles começaram o governo, naquele, uma verdadeira, estavam verdadeiramente perdidos no início de formação de ministérios. Ele ficou muito tempo até realmente montar os seus ministérios. O arcabouço fiscal, que o mero atraso do arcabouço em si já é um fiasco, porque ele vem sendo anunciado desde dezembro. E só agora, quase em abril, que ele foi anunciado e não está terminado. Eu falei isso no vídeo anterior, o arcabouço fiscal ele foi anunciado às pressas porque não dava mais para esperar. De tanto que estavam antecipando, não, semana que vem, é na sexta, é depois da China, não, agora vai. Eles tinham que anunciar alguma coisa, então fizeram às pressas aquela apresentação. Não há a lei final redigida com todos os detalhes, eles estão trabalhando agora sobre o arcabouço fiscal, mas tinham que revelar alguma coisa. Então, eu concordo com o Stuhlberger que o governo derrapou na curva a 5 km por hora, mas para mim esse é o cenário base, não tem nada diferente, está em linha com as expectativas. Quem estava esperando outra coisa é que se equivocou porque quis. Criou uma ilusão na sua própria cabeça. E aí falando ainda para terminar agora do arcabouço fiscal, porque a gente vê aqui na sexta-feira que eu estou gravando esse Responde, que a Ibovespa hoje, aqui ó, o índice Bov hoje chegou até a cair quase 2%, 2 e pouco, e está fechando, está quase acima de 1,6% de queda, tá aqui ó, Ibov. E honestamente, o que explica para mim a queda agora? Porque ontem, quando foi anunciado, o arcabouço até subiu. Primeiro está caindo a ficha do mercado que esse arcabouço possivelmente será pago via impostos. Se é preciso um resultado primário num regramento fiscal em que as despesas crescem com um piso de crescimento real, a única forma é aumentar a arrecadação. E se a economia não crescer, eles serão obrigados a aumentar os tributos. Não há mágica. Então, é um arcabouço horrível para a nossa economia, mas em linha com a visão econômica deste governo. Então, a Bolsa hoje está caindo, possivelmente porque estão percebendo como esse arcabouço vai redundar em aumento de impostos. E ninguém gosta de pagar impostos, e para as empresas, para a lucratividade, isso é muito ruim. Em termos de dólar, até o dólar segue caindo, o dia de hoje está aqui, mais 0,5% de queda, batendo 5,06, e até a taxa de juros está relativamente comportada, ó, subindo hoje bem pouquinho ali o vértice janeiro 24, janeiro 25, janeiro 26, até os mais longos caindo um pouquinho. Em linha com o que foi ontem, até caiu, e aí muita gente perguntando, para terminar, então, agora o Ush responde. Alguns me perguntaram, pô, mas você acha que então que foi bom o arcabouço? Não, falei que foi ruim, poderia ter sido pior. De que forma poderia ter sido pior?
poderiam ter colocado um aumento, uma limitação de aumento de despesa maior e não apenas 70%, poderiam nem ter incluído uma regra de superávit ou de resultado primário, poderiam ter excluído mais despesas da regra fiscal, poderiam ter colocado como base a receita projetada e não a receita tributária passada. Então, há muitas formas de piorar esse arcabouço. Ainda assim, ele é ruim. Afirmar que poderia ter sido pior não quer dizer que ele é bom. Quer dizer que ele ainda é ruim, mas que poderia ter sido pior. Só que essa expectativa já foi se formando nas últimas semanas, nos últimos meses, pelos agentes de mercados, investidores e tudo mais. Então, quando o arcabouço foi finalmente anunciado, não trouxe surpresa nesse sentido. Já era o que se esperava. O Lula vem falando que não quer diminuir gasto e investimento, os livros de economia foram superados. Esta é a linha mestra deste governo. Então, o arcabouço não surpreendeu nesse sentido. Por isso que o mercado até, ok, veio em linha com o que a gente estava imaginando. É ruim, mas nenhuma surpresa adicional. Por isso o mercado não está se desesperando depois dessa divulgação. Agora sim, fico por aqui. Espero ter gostado de mais um Ulrich Responde. Ulrich. Às vezes até eu mesmo erro meu sobrenome. Enfim, não tem mais nenhum comentário ou recado, mas eu vou colocar aqui vídeos recentes sobre o arcabouço. Quem não assistiu aqui, o vídeo sobre o arcabouço fiscal e outro sobre as recentes quebras bancárias, eu vou colocar aqui também para que vocês entendam o que está acontecendo. Volto no próximo vídeo. Muito obrigado, um bom resto de domingo. Espero que tenham lavado as louças e aproveitem com suas famílias e amigos. Valeu, até mais.